Muito bom dia a todos, estamos começando aqui mais um podcast entre deuses e guias. Eu sou Baba Exu, ou Baba Exu com Lé, e tô aqui com a minha mãe, com a Sol, para mais um programa. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é José Carlo De Luca. Meu irmão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estou muito feliz, muito honrado de recebê-lo aqui para esse bate-papo, para essa conversa. O De Luca, ele é uma grande personalidade dentro do espiritismo, uma grande referência. Inclusive, muitas pessoas, nesse meio tempo, quando a gente divulgou, falaram, puxa, que legal, você vai entrevistar o De Luca. Como eu vim do espiritismo também, muitas pessoas conhecem muito profundamente o senhor e ficaram muito felizes de que essa conversa acontecesse. Então seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado essa conversa. Bom dia aos queridos e novos amigos. Eu me sinto também muito honrado de poder participar, de estar aqui entre vocês para conversar sobre espiritualidade, vida, né? Uma alegria muito grande poder estar aqui. Que bacana. Hoje a gente vai abordar então alguns temas de espiritualidade, espiritismo ou até entrecruzamentos entre algumas outras religiões e espiritismo. Eu queria começar essas conversas que a gente vai ter hoje aqui, falando que a gente está aqui hoje no estúdio da Rádio Vibe Mundial, na Paulista, e é o Vibecast. Para quem quiser trazer a sua mensagem ao mundo, divulgar a sua mensagem, divulgar aquilo que você tem aí dentro, entre em contato com o telefone que está aqui, que é o 11 9 5021 7226. 11 9 5021 7226 e aproveite que a gente ainda está no início da era da tecnologia. Daqui a pouco está saturado e não vai dar mais tempo de fazer isso. Então, quem quiser mais informações, entre em contato com esse telefone para que você possa, de fato, digitalizar o conteúdo e a informação que você carrega aí. Eu queria começar com uma pergunta muito interessante, assim, para a gente trazer uma reflexão. O IBGE, ele divulgou recentemente que o espiritismo ele deu uma encolhida. Se eu não me engano, ele estava algo entre 3% da população e deu uma recuada. Como é que o senhor enxerga isso? O porquê disso? Se tem algum motivo disso? Eu acho que nós poderemos pensar em algumas questões, né? A primeira que é a autodefinição como espírita. Eu creio que algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm uma certa dificuldade de se auto-intitularem de uma denominação religiosa que esteja fora daquilo que é um padrão convencional, né, num país predominantemente católico, com uma forte também expressão evangélica, né? Eu vejo muitas pessoas que vão ao centro espírita, por exemplo, e vão ainda escondidos da família. Verdade. Porque temem alguma repressão, né, contrariedades no lar, e as pessoas, então, têm uma dificuldade de se autodenominarem, né? Porque ainda se carrega muita incompreensão sobre o espiritismo. Muitos acreditam que seja alguma seita satânica, né, alguma seita que você vai ter contato com o demônio. Infelizmente, né, temos visto até alguns sacerdotes, né, atualmente trazerem esse enfoque, né, completo desconhecimento a respeito do que seja o espiritismo. Então, eu acho que isso é um padrão, isso é um ponto que eu acho que pode, esses números do censo podem não representar uma realidade. O segundo ponto é que eu acho o seguinte: o espiritismo não tem um propósito muito de fazer proselitismo, de concorrer com as demais religiões, né? Não somos mais uma religião. Não tem essa vaidade, né? Não temos essa pretensão, né? Há uma frase de Leon Denis que eu acho muito importante, né? Que o espiritismo, o futuro do espiritismo é o futuro das religiões, no seguinte sentido, de que as ideias espíritas podem ajudar a compreensão e a expansão da consciência de pessoas de outros credos, sem que necessariamente elas se tornem espíritas. Não precisa ser, né? Não precisa ser, né? É ter a concepção, né, do Isso, que é exatamente. o espiritismo. E sendo o espiritismo uma tentativa de revivescência do cristianismo,
E tomando Jesus como parâmetro, Jesus não criou uma religião. Exato. Né? Então, Jesus não era cristão. O cristianismo foi construção humana. Ele nunca veio trazer mais uma religião. Jesus veio trazer um sistema de vida. E o Espiritismo também, enquanto filosofia, traz isso para nós. É um sistema de vida. Que se você for católico, né, você pode incorporar algumas ideias, algumas concepções, sem que você deixe de ser católico. Exatamente. Não é? Se você, por exemplo, acredita na reencarnação, isso vai engrandecer, vai te abrir leque para você entender muitas coisas que o próprio catolicismo, que muitas vezes não chega, não alcança. Uma vez um padre, eu não vou falar o nome dele para preservar. Não precisa. Né? Mas um padre me disse assim, o espiritismo é o braço consolador do cristianismo. É onde o cristianismo, o catolicismo, muitas vezes não chega. Muito bom. Porque, muitas vezes, como falar, né, para um pai, para um católico, que o filho nasceu com uma deficiência congênita? O que explicar? Onde está a justiça de Deus? Onde está a bondade de Deus? O catolicismo só vai dizer, olha, Deus tem razões que a gente ignora. Aproveitando esse gancho, como que, na sua concepção e visão, funciona essa dinâmica de uma pessoa que, às vezes, não sei se cabe agora entrar no karma, mas como seria a visão de uma pessoa que nasce com uma deficiência, uma criança que morre, ou uma pessoa que não dá certo na vida em alguns aspectos, sejam eles emocionais, afetivos ou financeiros. Como que é a sua visão acerca disso? Bom, a visão que o Espiritismo nos traz é que nós somos espíritos que estamos em processo contínuo de construção, de evolução. Uhum. Né? Nós fomos criados simples, ignorantes não no sentido pejorativo, Sim. ignorantes no sentido de desconhecimento da lei, né? E vamos fazendo esse processo paulatino, né? Através das nossas ações, que provocam reações, e essas reações vão mostrando para nós o que é bom e o que não é bom, o que dá certo e o que não dá certo, o que me promove felicidade e o que me promove dor. E através dessa colheita de experiências, né, elas vão proporcionando uma expansão da nossa consciência. Né? Como aquela pessoa que comeu, de repente, um determinado prato, indigesto, ou comeu muito, ou se excedeu no álcool, e ela depois entra numa ressaca, está com um problema estomacal. Tudo isso para que ela faça um despertar da consciência dela. Falou, puxa vida, eu me excedi. Olha, eu comi o que não devia. E toda vez que ela pensa naquela comida, ela tem Um mal-estar. um enjoo. Quer dizer, é um processo de imunização dela, de crescimento dela para as escolhas que ela deve fazer a partir de então. Então, esses casos que você relatou na sua questão, né, são pessoas que estão aqui, como quase todos nós, dentro de um processo de construção de um planeta que, na visão do Espiritismo, é uma grande escola. Seria o planeta das provas e expiações, é isso? Sim. Que nós já encarnamos aqui, já uma encarnação coletiva com o propósito da expansão da consciência, da correção de outras vidas e tudo Sim, mais? Sim, estamos colhendo, né, as escolhas que nós fizemos no passado. Escolhas boas, né? Sim. Fizemos escolhas boas. Nós não somos um planeta primitivo. Nós já estamos num degrau superior de um planeta primitivo. Então, nós temos coisas boas, nós fizemos escolhas sensatas, corretas, fizemos amigos, tivemos amizade, construímos algo bom, mas ainda há uma faixa grande de imaturidade nossa. Né? Uma vez, o espírito Emmanuel chegou para Chico Xavier e disse para ele assim, Chico, você sabe qual é a visão que os espíritos
grande hierarquia espiritual tem sobre a Terra, a população da Terra? E o Chico falou, não sei, o senhor poderia me dizer? Então ele disse, olha, para os grandes espíritos, a humanidade terrestre se assemelha a crianças dormindo num berçário. Então, do ponto de vista espiritual, nós estamos ainda dando os primeiros passos, né? Nós somos mais inconsciência do que consciência. Verdade. Instinto puro, né? Nós ainda estamos saindo dos instintos, estamos começando a ter sensações. Aí vem os tombos, vem então, as dores. Então, a maioria vive pelo instinto de comer, beber, dormir e fazer sexo. Não que isso seja errado, seja pecado, de forma alguma. Isso é importante, faz parte da nossa natureza humana. Mas a vida não é só isso. Tem muito mais, né? Mas no caso, assim, de quando uma criança nasce com um problema, existe uma explicação lógica, objetiva do espiritismo? Necessariamente é um karma ou pode ser somente uma questão genética? Ou ambos? A questão genética ela é definida pelos antecedentes espirituais. Naquele momento em que aquele espírito que trouxe da sua vida e todas as suas escolhas, felizes e infelizes, estão impregnadas no seu corpo astral, no seu perispírito, no momento em que ele vai se aproximar do feto, ele vai atraindo os genes necessários às suas provas redentoras, nunca punitivas. Nunca punitivas. Seria para a evolução desse espírito. Educativas. Muitas vezes um espírito, né? Uma vez, voltando aqui ao Chico Xavier, passou por ele na fila um pai trazendo a filha sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Uma situação, de fato, lamentável, triste, né? Chocante. E aí depois, quando ela passou, o Chico falou palavras de esperança, de conforto para o pai. E quando ele se afasta, depois ele diz aos amigos, olha, esse espírito, nas suas 3 últimas encarnações, ele cometeu suicídio. Não é? Então, agora, ele reencarna com essas limitações físicas... Para não cometer. Para que ele tenha uma encarnação proveitosa. Né? Para que ele não volte a cometer os mesmos erros. Né? Por ter sido, né, repetido Exatamente. em outros, ele não conseguiu sozinho. Nesse caso, é um olhar de ajuda, né? Se você não Sim. consegue sozinho, vamos te ajudar a que você não vá por esse caminho. É esse o olhar. Exatamente, esse olhar. Bacana. Nunca castigo, punição. A ideia, às vezes, do karma, né? Que Allan Kardec se afastou um pouco dessa palavra, porque o karma dá essa impressão de imutabilidade. Não é meu karma, é assim, eu tenho que aguentar. Não é bem isto, né? É uma colheita, mas é uma colheita através da qual eu tenho que aprender alguma coisa no sentido de me renovar, de me desapegar de conceitos, né? De comportamentos, de atitudes, né? Renovar a minha mente para que eu possa transcender. Eu acho que isso é uma palavra que, para o Espiritismo, é muito importante. Transcender, superar. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, na questão 132 do Livro dos Espíritos, qual é a finalidade da encarnação? A primeira resposta foi transcender. Perfeito. Superar a si mesmo. Superar aquilo que no passado foi uma fragilidade, tornar aquela fragilidade uma força. E quando a gente vê nessa criança sem os braços, sem os membros, você olha assim com uma pena, né? Uma coisa assim lamentável, injusta. Mas vale falar aqui que nós, antes de reencarnarmos, é meio que tratado, não só aceitação, né? Que você vai vir por esse motivo, que o espírito aceita, mas também são escolhidos os pais, né? Já para essa trajetória. Nesse caso aí do Chico, que eu narrei das crianças, o pai tinha sido
um dos motivos pelos quais aquela criança, em vidas passadas, se matou, porque ele era um companheiro dela, ele era uma pessoa com quem ela se envolveu afetivamente e ele a iludiu amorosamente. Sim, Ele ela a teve uma enganou. decepção. Ele prometeu casamento e acabou se casando com outra. E por conta dessa decepção, a pessoa, claro, não justificava isto, mas por conta dessa decepção, ela acabou tirando a própria vida. E agora, então, ele vem como o quê? Vem como o pai. Para dar a ela o amor que ele prometeu na outra e não deu. Mas é incrível, né? Eu acho o Espiritismo, umas justificativas, umas explicações para muitos que não entendem, ela é muito plausível, né? São umas coisas, assim, que faz muito sentido. Eu acho que um ponto importante a gente comentar sobre isso é, eu, como conheço algumas pessoas espíritas, e não só dentro do espiritismo, mas até na Umbanda e outras tradições, eu percebo que há uma necessidade muito grande de ficar explicando tudo o tempo inteiro. Então, eu já contei aqui uma vez o seguinte: uma vez chegou uma pessoa para ser atendida, uma mulher, e ela tinha um namorado na adolescência. Terminou, a vida continuou, ela encontra uma outra pessoa, casa, tem filho. De repente, essa pessoa do passado reaparece, esse primeiro namorado reaparece e começa a meio que investir nela. E ela fica muito dividida. Ela vai até um centro espírita e fala: não, sabe o que é? Numa outra vida vocês foram um trisal. E é por isso que você não consegue ter essa clareza. Foi num centro de Umbanda, mesma história. Repetiram para ela uma história não igual, mas parecida. E bagunçaram a cabeça dela. Porque isso foi um dos motivos dela... Ah, então eu entendi. E foi por esse caminho. E ela ficou ali entre a cruz e a espada e, como diziam os católicos, pecou. É aí o grande perigo hoje, né? Era aí que eu ia complementar. Hoje eu sinto que... Deturparam, né? Deturparam, exato. E aí, como é que a gente acha o esteio para isso? Assim, talvez a coisa mais sólida, mais concreta entre a espiritualidade e a loucura. Tem uma frase que eu falo que a espiritualidade para a loucura ela é uma linha tênue, assim, uma linha, é o fio da navalha. Para você estar na espiritualidade ou cair para a loucura é muito fácil. Conheço muitos grandes médiuns que foram para um lado ruim. Então, como que o senhor enxerga isso? Para a gente manter uma... Para que as pessoas se atentem também ao que ouvem, né? É que assim, ao mesmo tempo, né, não quero me estender para não atrapalhar a sua resposta, mas religião em si ela é mercado. O que as pessoas estão procurando, as outras pessoas de má fé vão querer oferecer. E vão oferecendo. Então, se eu ofereço resposta, e principalmente a resposta que aquela pessoa quer, eu tenho um adepto. Eu trago alguém para... Uma validação, né? Para o outro, né? É. Como é que o senhor enxerga isso? Eu acho que o Espiritismo ajuda muito quando ele fala sobre a fé raciocinada. Uhum. Porque eu acho que é a garantia para que a religião não se torne um fanatismo. Não nos tire a capacidade e a necessidade que cada um tem de raciocinar e ver que eu sou o construtor da minha felicidade. Não é? E que eu não devo substituir a minha reflexão, a minha tomada de decisão por aquilo que os outros dizem, né? Por revelações espirituais, nem sempre acertadas. Não é? Veja, o próprio Espiritismo, ele faz apagar, né, o que a gente foi. Não lembra de nada, que maravilha. Para que a gente aprenda a ser o que é. O que eu posso ser. Sem influências de nada. Né? Então, quer dizer, é algo voltado para mim. Não é um espírito que vai me dizer, por melhor intenção que ele tenha. Né? Você veja que nesse caso que eu dei, o Chico não falou nada para aquele pai. Ele comentou a título de ilustração para os outros. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. E o Espiritismo,
ele fomenta para que cada um exerça bem o seu livre-arbítrio. E possa, como diante dessa situação que eu estou vivendo com dois, né? Estou entre o caminho de um ou de outro, o que é mais saudável para mim? Onde que de fato existe amor? Né? E se tem amor, né? E se tem amor nisso? E se tem amor, porque às vezes não pode ter nem por um, nem por outro. Às vezes é uma carência minha. Afetiva mesmo. Né? Que eu estou muito feliz que tenha duas pessoas gostando de mim. Se sente importante, né? Olha, tem duas pessoas, tem três pessoas, olha. Peraí, é ilusão, né? Ilusão. Isso. Então o Espiritismo traz, olha, né? Orai e vigiai, né? Trazendo Jesus. Pensa nos teus caminhos, pensa nas tuas consequências. Né? O que significa para você? Você quer viver dividida? É isto? E acaba não sendo nada, Como né? é que você pode saber se você tem um amor, se você está dividido? Ou só no carnal, né? O que é que está te levando? O que é que te atrai para esse ou por aquele, ou pelos dois? E não culpar, né? A religião em si, ou... Não dá, né? É que aí eu acho que entra a história do karma, né? Que a pessoa, ela entende, as pessoas não entendem o que é o karma verdadeiro. Quando a gente vai para a origem da palavra em sânscrito, o karma significa ação. E aí entra a história da ação e reação. E aí dá a sensação de que a pessoa vai ficar repetindo uma história, porque ela errou, ela apanha. Aí ela erra de novo, ela apanha. E aí acho que onde é necessário uma lucidez, né, de grandes líderes, ou nem grandes assim no sentido macro da palavra, mas grandes que eu digo de ter um grande impacto, e um impacto positivo em quem ouve, em quem segue isso. É importante trazer essa clareza, eu acho que o senhor colocou muito bem isso, né? O karma, ele é um outro olhar, né? Sim. Não um castigo. Nós conhecemos um caso de uma pessoa que estava casada, uma mulher, e ela não se dava bem com o marido, ela tinha um sentimento de indisposição ao marido, e quando era a hora dele chegar para almoçar, ela preparava toda a mesa, toda a refeição, mas na hora que ele chegasse, ela se recolhia no quarto, para não ficar perto dele. Quando ele almoçasse e fosse embora, ela voltava, né? E assim ela fazia à noite, ela fugia a qualquer tipo de convivência e contato com ele. Uma pessoa perguntou, por que você não se separa dele? Você não posso porque ele é meu karma. E eu tenho que aguentar o meu karma. Porque eu não quero, numa outra vida, voltar com ele. Vou zerar aqui. Então veja que visão completamente equivocada. É incrível isso, né? Quer dizer, é um karma que está levando ela Ao exatamente perder. ao que as leis divinas gostariam que ela fosse. Perder que ela a existência. Quebrasse aquela animosidade, aquele ódio, aquela rivalidade que ela tinha com ele. Ela vai voltar de novo. Pois é, diz que quando ela desencarna, ela vai perguntar ao mentor, e agora? Eu quero minha alma gêmea. Passei não, de ano, você não. vai voltar para a Terra porque você não aproveitou Aprender aquela aqui, experiência. Não passou de ano, Não sinto passou de muito. ano, exatamente. Porque é para resolver aqui, né? De um jeito ou de outro, vivendo junto, ou passando só um período com a pessoa, mas é aqui, né? Resolver. Pode ser que ela não chegue, e talvez nem fosse esse o objetivo da lei divina, que ela amasse ele perdidamente. Não. Mas que quebrasse esse ranço de ódio, de indisposição, né, de um com o outro. Falta muita informação como ainda, amigos. né? Nossa, Exatamente. amigos. Falando em ódio, eu percebo, não só no Espiritismo, mas como na Umbanda e outras tradições, inclusive católicas, evangélicas, uma necessidade muito grande de achar um culpado para a vida. Exemplo, no Espiritismo é o obsessor, na Umbanda é o Quiumba, Egum, e na igreja evangélica, na católica, é o diabo. Eu sempre digo isso, né?
tem pessoas que têm obsessão em ser obsediado. Como que o senhor enxerga isso dentro do meio espírita? É sempre mais fácil a gente encontrar responsáveis externos pela nossa infelicidade, né? E o espiritismo, às vezes, ele pode parecer indigesto quando ele diz, olha, espera aí, pare de procurar culpados e olhe para você. Não para se culpar, mas para se responsabilizar. Porque, no fundo, por exemplo, no caso da obsessão, toda obsessão, ela começa com uma auto-obsessão. Um espírito só consegue interferir na minha vida na medida em que eu, de alguma forma, né, eu posso ter uma obsessão por dinheiro, obsessão por comida, obsessão por sexo, obsessão por violência, obsessão. E é por essas, né, tendências nossas, por essas fragilidades nossas, é que, né, os chamados irmãos obsessores, eles agem por mera afinidade. Você atrai, né? É. Pelo que você vibra. Isso. Os obsessores são irmãos nossos, como a gente como a gente. Como nós mesmos, né? Somos nossos auto-obsessores. Exatamente. Então, um processo de culpa, né? Quando você entra num processo de baixa autoestima, que você se agride, que você se rebaixa, que você se negativa, que você se critica demasiadamente, você está abrindo campo, né, para espíritos que não simpatizam com você. Falam, nossa, é uma festa. Você está dando um churrasco para eles entrarem na sua vida e bagunçarem mais ainda do que eu já estou me bagunçando. Então, eu acho que nesse ponto nós precisamos tomar muito cuidado. O espiritismo, bem compreendido, ele evita que a gente tenha esse processo de vitimização espiritual, no sentido de que, olha, tem alguém que está causando todo esse mal-estar na minha vida e eu não tenho nada a ver com isso, e eu vou ao centro só para me livrar, né, desse obsessor. Do outro, não de mim. Isso. Né? Eu vejo muito isso. Eu, durante anos, né, frequentei, trabalhei, fiz escola de médio e tudo mais. Eu percebo que a maioria dos espíritos tem essa mania de não entender que a reforma íntima, que o despertar da consciência se faz presente, se faz necessário, se faz, sabe, tipo, é emergencial. Sempre está dizendo que é como ele disse, é o karma, é o outro. E são poucas as casas, né, eu acredito, que traz isso como mais um despertar da sua consciência, da sua visão e se responsabilizar mais, porque sempre para o outro, o kármico, né? Eu acho que a humanidade como um todo, né, e aqueles que estão em qualquer vínculo religioso, a gente ainda tem muitos traços daquele sentimento religioso do passado, de uma religião ritualística, né, de uma relação com um Deus que me pune ou me premia dependendo, né, do que eu ofereço a ele, né? Então, eu vou fazer ofertas, como é que os antigos faziam, né? Antes de Jesus, e continua até hoje. Eu vou fazer uma oferta para Deus, né? Para que ele, então, me beneficie. E quando, né, a minha vida começa a dar errado, é porque Deus está irado comigo. Então, eu preciso fazer alguma coisa que agrade a Deus. Uma troca, né? Então, eu vou fazer um ritual, eu vou fazer uma entrega, vou fazer um sacrifício. Né? Veja que todas as nossas promessas, com todo o respeito, né, estão ligadas a sacrifício. Se eu conseguir tal coisa, eu vou... Eu passar a noite no milho de joelho. Vou subir de joelho a escadaria. Eu já fiz isso. Né? Não, todos nós, né? De alguma forma, trazemos isso muito forte. Punição, né? Autopunição, né? Mas, aproveitando isso, é incrível, porque, de fato, é sempre associado a um sacrifício. Mas também é incrível porque também
acontece algum fenômeno aí que as pessoas, não sei se é até um obsessor, fala, você vai sacrificar, agora toma. Mas não tem a lei da atração do pensamento? Bom, antes da gente continuar, só vou chamar os comerciais, mas tem muita pergunta interessante, não saiam daí. E a gente volta em alguns segundos aqui. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! E é isso, você conferiu agora o Vibecast, como eu disse no início do nosso podcast. Você que tem uma mensagem para trazer para o mundo, você que é especialista em alguma coisa, o caminho é esse, é o digital. Porque o mundo está transformando a inteligência artificial entre muitas outras coisas. Não perca tempo. Mostre para o mundo a mensagem que você trouxe, que você tem, que você quer dizer. Ou digitalize o seu conhecimento, porque assim você consegue abranger mais pessoas. Imagina assim, tem vídeos que batem 1 milhão de views. Já imaginou você sentado com 1 milhão de pessoas? É mais do que um estádio. Então a internet ela proporciona isso. E aqui no Vibecast você tem ferramentas essenciais para levar isso para o mundo. Entre em contato com 11 9 50 21 7226 e aproveite. E é isso. Vamos voltar então aqui à nossa conversa. A gente até nos bastidores aqui do comercial estava comentando sobre a questão da pessoa se sacrificar. Vou para Aparecida a pé, vou parar de comer chocolate, entre muitas outras coisas. Como é que o senhor enxerga o porquê dá certo isso? Porque de fato dá muito certo. Eu vejo muitas pessoas se sacrificando aí por conta de uma promessa. Às vezes, a ideia do sacrifício como forma, às vezes, de libertação de uma culpa. Não é? Como ela acha que pagou alguma coisa, que ela está em dívida, né? E que o sacrifício, que Deus quer esse sacrifício. E Jesus vem trazer uma ótica diferente quando ele diz, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Deus não quer um sacrifício exterior. Ele quer o sacrifício, talvez, do nosso ego. Né? Quando ele diz, olha, quem quiser me seguir, negue a si mesmo. Numa linguagem mais atual, negue a si mesmo é negar o seu ego hipertrofiado, né? Agigantado. Então, esse é o sacrifício. Né? Então, muito sacrificar o meu ego que critica, que julga, que se acha o melhor do mundo, que vive só para si. Esse é o verdadeiro sacrifício, e esse é o verdadeiro sacrifício que transforma, porque me transforma por dentro. E como dizia o Chico Xavier, quando a gente se transforma por dentro, a vida se transforma por fora. Começa por dentro, né? A transformação, a mudança. Agora, quando o sacrifício é exterior, é o sacrifício de fora que não necessariamente chega aqui dentro. Muito bom. Na nossa prática, existe uma coisa que chama contra-axé. Axé é basicamente energia vital. É uma força vital, seria a energia de Deus. E algumas práticas são consideradas contra-axé, como, por exemplo, fofoca. Uma certa vez, eu com a minha esposa, ela passou por um momento difícil, e eu falei, a sua promessa vai ficar, não lembro agora a data exata, mas vai ficar 1 mês, 2, 3 meses, sem falar da vida de ninguém. Esse é um sacrifício bom. Quando o senhor começou a comentar, me remeteu a essa história. Então, muito melhor do que subir de joelho, mudar um pouco do que você faz. Porque se eu subo de joelho e esse ato em si não me transforma,
Não adianta nada. Então, cada degrau que eu subo de joelho, eu devo me perguntar, bom, o que é que eu preciso sacrificar agora por dentro? Muito bom. Como é que eu preciso limpar meu coração? Né? Que mágoa que eu tenho aqui dentro? Que ódio que eu estou aqui dentro? Né? E que vitimização? Que egoísmo aqui? Né? Então, isso talvez seja uma forma que eu tenho de me levar para dentro. Se isso ficar só para fora, não vale vai. muita coisa. Me alivia a consciência ali, estou em paz porque eu fiz o sacrifício, Deus deve estar feliz Subir comigo. a escadaria. Né? Eu acho que Deus não ficou feliz se isto não me transformou por dentro. Gostei Né? de verdade. E reclamações também, né? É tudo contra Isso vai trazer, vai minando você reclamar, não aceitar. Porque assim, a mesa tá suja. Eu sei que tá suja. Vamos pegar um pano e vamos limpar ou nós vamos ficar aqui o dia inteiro? Nossa, mas a mesa tá suja. Gente, olha a mesa tá suja. Você passa lá reclamando da vida e não faz nenhuma transformação, modificação. Tudo tem um jeito, né, de resolver. Tem uma frase atribuída a Freud, né? Que ele disse que ele perguntava para os pacientes dele: qual é a tua responsabilidade pela bagunça do quarto onde que você dorme? Eu não sei se ele teve muitos pacientes depois que ele perguntava sobre isso, né? Mas eu vou te falar, quarto bagunçado é uma coisa muito comum hoje. Né? Então, quer dizer, tudo bem, pode ter instrumentos externos, espíritos, mal olhado, inveja, demandas, tudo isso existe, está aí, são energias que estão aí, mas aquilo talvez sejam projeções, né, do mal olhado que eu tenho para mim e para os outros, da inveja que eu tenho, né, minha para os outros, da violência que eu tenho em relação aos outros. A sua bagunça interior são espelhos, remete né? à bagunça até física. Isso, O de exatamente. dentro transforma fora. O senhor comentou uma coisa interessante, né? A demanda, uma magia negativa, uma inveja. Como que funciona isso dentro do espiritismo? Uma pessoa que carrega um trabalho negativo, alguém foi lá e fez um trabalho contra ela, ou uma outra pessoa que super inveja a vida dela, inveja o trabalho dela, o que é que seja. Como se proteger disso? Uma vez perguntaram a Chico Xavier, eu gosto sempre de me remeter a ele, né, porque eu tenho para os parâmetros espíritas, para nós é um grande paradigma. Se macumba pegava, É boa. né? E aí ele respondeu, ele parou, ele respondeu para a pessoa com o seguinte exemplo: você tem uma parede aqui, se nessa parede tem um buraco, se você joga a bola, essa bola pode passar? Você pode passar. E ele disse, então. Né? Deu abertura, vai pegar. Então, eu acho que o Espiritismo vê isso assim. São realidades que existem, né? Os tratamentos espirituais ajudam muito nesse contexto, mas a maior proteção é aquela que vem da minha consciência. Quando Allan Kardec fala que pergunta aos espíritos onde estão escritas as leis de Deus, e os espíritos responderam, na consciência. Nós viemos prontos. Está Né? tudo aqui. Então, a maior proteção que alguém pode ter é a autoproteção que emana da sua consciência. Que aí tem uma relação de Exatamente. alertas que nós, se tivermos, protege. Exatamente. Então, quer dizer, a minha consciência, ela emana, ela irradia, ela expande de acordo com a vibração que ela tem, o grau de consciência que ela tem. Eu posso tomar o passe, eu posso fazer um descarrego no centro, né, de Umbanda, eu posso fazer qualquer ritual, mas se a minha consciência continua
no processo, né, que é contrário ao plano divino, que é um plano de amorização, de harmonização, que é um plano de fraternidade, que é um plano de amor. Né? Então, a minha consciência continua numa vibração desarmônica. Na nossa casa, a gente chama ele de babá. Ele fala muito. Não adianta vir, tomar o passe, a gente fazer um descarrego de baiano, fazer um passe de caboclo. Se você não fizer a sua parte, não é o centro que não é bom, não é a igreja que não é boa, é a sua atitude. Como que você está? Você está repetindo seus padrões? As coisas vão ser repetidas. Já aconteceu de pegar um caso, assim, de um obsessor ou uma demanda que foi muito difícil de tirar, ou que esse obsessor não queria sair de jeito nenhum lá desse espectro da vida do consulente? Ah, sim. Sim. Nós já presenciamos casos de espíritos, né, que estavam ali num processo de perseguição espiritual já há mais de 300 anos, 400 anos. Né? Nossa. E então, claro que são espíritos que estão com um envolvimento de ódio muito compacto, muito determinado, né? E a gente pôde sentir, né? Pôde verificar que só quando o chamado, né, obsediado, né, que é parte integrante do processo, porque em algumas reuniões esse espírito dizia: vocês estão chamando eu de injusto, de vingador, e ele de bonzinho? A vítima? Vocês sabem o que ele já me fez? Ele destruiu a minha família. Por uma perseguição na Inquisição, né? Ele acabou com a minha vida, acabou com a vida da minha família, me submeteu a torturas cruéis. Então, começar a tirar o obsediado dessa situação, né, de vítima, e que o obsessor possa ver nele que ali já não é mais a mesma pessoa. O que convence o obsessor, o que pode convencer o obsessor, esse obsessor na linha de perseguidor, não um obsessor daquele que está no encosto, né, que é um espírito que está desorientado e que não tem necessariamente nenhum vínculo, né, negativo com o obsediado. Mas essa obsessão por perseguição, o que nós sentimos e comprovamos na prática é somente quando o chamado obsediado começa a mostrar, através do seu comportamento, que ele não é mais o mesmo. Mas isso inconscientemente vem arraigado no espírito? É ainda essa linha de perversidade? Por exemplo, eu aqui fiz barbáries no passado. Eu carrego alguma coisa inconsciente do que eu fiz? Ah, sim, a gente é herdeiro. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, isso liga aquilo. O meu padrão de sentimento vem ainda arraigado do que eu fui. Eu já não estou mais, talvez, naquela condição de um inquisidor, mas às vezes eu sou inquisidor dentro da minha casa. Entendi. Né? Na minha casa, eu não admito que ninguém pense diferente, que todo mundo tem que seguir a minha religião, o meu caminho, todo mundo tem que pensar como eu penso. Né? Eu sou assim no trabalho, eu sou assim na política, eu sou assim no meu dia a dia, sou assim no trânsito. Né? Se alguém me contrariar, eu vou lá, arrebento a cara dele, destruo. Né? Então, o padrão está aí. Mudou a vestimenta corporal, mas o padrão está aí. Tem muito trabalho a ser feito nessa encarnação. E não adianta. E aí, por mais que você, né,
tente convencer o obsessor, é muito difícil que ele se convença só pelo argumento da doutrinação. Precisa ter atitude mesmo. Às vezes o obsessor pode até dizer assim, puxa vida, é verdade. Ele não mudou, mas eu não quero continuar mais sofrendo. Porque ele está preso também a isso, né? Ele é... Pode ser que a desobsessão chegue a esse ponto que é ele divino, né? Que o obsessor fala, nossa, olha o que eu estou fazendo comigo. Eu estou há 400 anos perseguindo esse sujeito. Perdendo meu tempo. Perdi meu tempo, perdi minha encarnação, perdi quanta coisa, quantos inimigos, não quero mais isso. Vou embora. Só que se o obsediado não mudou, sai esse e entra outro. Uhum. Vem alguém lá da falange dele, alguém substitui ele e continua. Então, na verdade, você pode até trazer a orientação, instruir ele para continuar, né? Uma outra história. Mas esse aqui provavelmente está lascado, então. Se ele não se modificou... Não muda a história. É que nem a gente querer curar uma ferida, né, que está ali aberta, e as moscas voando, a gente fica abanando. Você espanta uma mosca, mas vem outra. Vem outra. Excelente. Falando em feridas, em raivas, em problemas, como que o senhor está vendo essa questão da guerra em Israel, com o Irã, Ucrânia, dentro desse movimento que a gente está de despertar, de evolução, de caminhada, como que a gente pode conceber esse momento tão insano de guerras e guerras e destruição acontecendo? É inconcebível, né? Com tudo aquilo que a gente já sente, né? Com todo o avanço que a gente já teve, com tantos líderes religiosos que vieram em todas as partes do mundo, né? Ver o ser humano ainda cometendo atos de barbárie. Mas aqui eu vou me lembrar de um princípio da homeopatia. A homeopatia, ela funciona na base da cura pelo semelhante. Então, você tem uma determinada doença que causa determinados sintomas. Os remédios que você vai tomar são remédios que vão agravar os sintomas para provocar no doente o despertamento da sua energia vital. Para que, então, a energia vital possa Fluir, né? Fluir e realizar a cura. Por isso que, muitas vezes, a pessoa, quando começa um tratamento homeopático, ela tem uma piora, uma ligeira piora. O que, na visão dos homeopatas, ótimo. É isto. Está reagindo. Que vai, então, evocar, né, a energia vital para o processo de cura. Então, fazendo um paralelo, eu acho que na Terra nós estamos nesse momento de agravamento da doença. A doença está sendo agravada a tal ponto, né, em que a humanidade agora certamente levará a um despertamento da consciência de provocar essa energia dos nossos corações para que nós possamos encontrar outros caminhos até para a nossa sobrevivência. Uma cura mesmo, né, da humanidade. Cura. Então, eu creio que nós estamos num processo agudo, mas eu vejo isso como uma antessala do processo de renovação. Até porque o que nós temos de informações é no sentido de que muitos desses espíritos perversos que passaram pela Terra estão saindo daqui e já não vão reencarnar mais aqui, e virão, e já estão vindo outros espíritos de um padrão de consciência superior ao nosso, né,
que vão nos impulsionar a essa consciência coletiva para dizer a esse estado de coisas, basta. A gente já vem do Covid, né? É. Começou com a pandemia do Covid, né? É. Então, eu creio que, embora seja um momento muito difícil, mas eu diria que é uma grande honra estar reencarnado nesse momento. Legal. E falando também desses problemas, como que a gente pode entender ou lidar com processos tão ostensivos de depressão, síndrome do pânico, ansiedade, suicídios, né? Eu percebi, nem poderia ter falado isso porque às vezes a rede ela corta. Tem que cortar a palavra por conta dos algoritmos. Mas recentemente eu fiquei sabendo de várias histórias de adolescentes que cometeram esse ato. Como que a visão espírita percebe isso? Allan Kardec, já na obra A Gênese, ele falava que esses tempos de transição que nós estamos vivendo, transição no sentido de que a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações para galgar, né, no seu processo evolutivo, porque não é só os indivíduos que estão em processo evolutivo, mas também o próprio planeta está num processo evolutivo que ele deixará de ser um planeta de provas e expiações para chegar a um planeta de regeneração, um degrau acima. Que nessa fase de transição, os tempos da transição, ou chamados na terminologia católica, o fim dos tempos, né? O Apocalipse. O Apocalipse, né? Na verdade, não é fim, é um fim para um recomeço. Né? Eles seriam marcados e sinalizados não por terremotos, cataclismas, mas sim os terremotos seriam interiores. Os abalos sísmicos seriam dentro do ser humano. Então, por isso que nós estamos detectando esse quadro que você falou, né, dos transtornos interiores, né, dos transtornos emocionais, afetivos, de todas as crises que estão visitando o homem por dentro. E crise no sentido de perspectiva de encurralar o homem para voltar para si mesmo. Não é no sentido de punição, de que Deus está punindo a Terra por todos os nossos erros. Não. É para que a gente possa, então... Espera aí. Né? Como é que eu faço para sair disso? E não basta procurar os antidepressivos, por exemplo, que são importantes, têm uma utilidade em casos determinados importante, mas nós temos visto que muitos antidepressivos não chegam a curar. Se você tomou 2 anos de antidepressivo, quando você terminou, o antidepressivo não te mudou em nada. Não mesmo. Anestesia, praticamente. Ele te ajudou a passar por uma fase que, às vezes, sozinho você não estava conseguindo. Ótimo. Mas se ficou só nisso... Tira a dor, né? mas não cura a ferida. Exatamente. Então, o processo que o Espiritismo vê é o processo que está numa das questões ali propostas por Allan Kardec. Ele faz uma pergunta fantástica no Livro dos Espíritos, quando ele indaga assim aos espíritos de luz: qual é o meio prático que o homem tem de se melhorar nesta vida e ele não ser arrastado pelo mal? Então, veja, concretamente ele pergunta: como é que o homem pode melhorar e como ele não piora? Já está bom. Como ele melhora e como ele não piora. E a resposta sintética dos espíritos foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Incrível. E isso quer dizer o seguinte: o bem e o mal está dentro de nós. Muito bom. A cura e a doença está dentro de nós. O remédio ou o veneno está dentro de nós.
Incrível. Então, nós estamos sendo levados para o processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né? Descoberta do nosso potencial divino, de que nós somos criaturas amorosas, porque nós estamos envolvidos numa camada de ego. Verdade. É uma muralha que a gente fica no mecanismo de defesa, ataque e defesa, Um é ataque melhor e que o defesa, outro, né? Sempre. competição, rivalidade, agressividade, porque a gente, no fundo, não abriu o coração para o amor. A O amor a humildade, si né? mesmo e o amor ao semelhante, que o seu próximo não é nenhum adversário, é seu irmão. E aí está a grande mensagem de Jesus, né? Então, descoberta de si mesmo, o autodescobrimento que vai nos levar a ser, eu sou um ser divino, eu sou aquilo que Jesus falou, vós sois deuses, com D minúsculo, mas tá bom demais, né? Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E a capacidade do ser humano é infinita. O que nós temos aqui para poder mostrar, fazer, construir, transformar, multiplicar. O ser humano tem um poder tão grandioso que eu não sei nem quantos % a gente utiliza da nossa capacidade positiva, né? Talvez o quê? Não chega a 10%, 10%? do cérebro. Não chega. Mas Eu falo por mim mesma, eu né? tenho uma pergunta muito interessante aqui pra gente caminhar para os momentos finais. Cadê o Emmanuel? Eu tô esperando esse senhor aparecer. Segundo Chico, ele reencarnou em 2000, não é isso? Há informações de que ele teria reencarnado no ano 2000. Tem no alguma... interior de São Paulo. A gente tem algum GPS, alguma coisa que a gente consegue Alguém achar? identifica isso? Já não. Não, peraí, 2000? Então ele teria o quê? 25 anos, 25 anos. Já tá na hora de começar a mostrar a obra pro Nada. mundo, né? Olha, tem pessoas que dizem, já sei onde que está, já conversei quem é, já vi quem é, mas Ainda não é muito... Ainda não tem uma... eu acho que é meio perigoso a gente ficar dentro dessa expectativa, porque retira, sabe? Peraí, né? É a mesma coisa, o Cristo vai voltar? Diz que vão. Todo mundo Diz que vai. voltar. Eu também acho que vai voltar, Sim. mas vai voltar, a nosso Como? ver, modesto ver. Ele vai voltar a partir da consciência de cada um. É. E outra, será que foi uma pegadinha de Chico ou não isso? Chico não falaria à toa, né? Eu tenho certeza que ele vai voltar, mas eu não sei qual é a programação encarnatória dele. Será que, de repente, Emmanuel não vai precisar ter uma vida, Às vezes não vem como Emmanuel, sabe, né? discreta, uma vida com outros Fazendo outras fazendo transformações outras coisas silenciosas, né? dele. Não sei, não acho que... Eu acho que Emmanuel já fez tanto, Cansou um pouco. não é? Não digo cansou, mas a obra dele é fantástica. Talvez venha mais no anonimato. Eu creio muito nisso, no anonimato. Às vezes ele tem outras programações, tem outras coisas, necessidades dele. Então, eu não entro muito nessa busca. Claro, a gente tem uma curiosidade. Gostaria de ver o Emmanuel agora na prática, né? Seria Fazendo incrível, tudo aquilo que ele criticava no Chico, né? E detalhe, né? O É um perigo. ranço, lindo, é um ranço até uma E detalhe, quase o perigo uma vingança nossa. de alguém escolher um e falar que é ele, né? Olha o ele, perigo né? também, né? Também. Por isso tem que estar bem escondido, mano. Já tiveram muitas especulações aí, né? Mas tomar cuidado E a com gente isso. está perdendo tempo. Né? É a mesma coisa que se Chico foi ou não Kardec. Né? Tem uma discussão, tem uma briga, tem uma rivalidade, tem uma disputa que eu acho que é tão prejudicial. Leva ao quê, né? Leva ao quê? Sabe o que leva? acrescenta. A companheiros que se dividem, a grupos que se antagonizam. Será que o Chico gostaria disso? Muito bom. De Luca, infelizmente, Que pena. a gente já estourou o tempo aqui. Eu adorei o papo. Inclusive, tinha um monte de coisa a mais aqui para Muito. perguntar para você. Sugiro, se o senhor puder e quiser também te marcar Parte 2? uma parte 2, acho que seria muito legal. Será um pra prazer. gente abranger ainda mais. Para quem quiser conhecer um pouco das suas redes sociais, conta um pouquinho pra gente e fala um pouquinho também do seu livro. Esse aqui é o nosso
mais recente trabalho, o 27º livro do Coração de Jesus, onde aqui eu tive vamos dizer assim, a audácia, a ousadia de escrever o livro na primeira pessoa de Jesus, como se ele estivesse falando conosco. Inspiração ou psicografia? Não teria essa condição de psicografar Jesus, mas eu tentei, buscando a essência da mensagem dele, como é que ele diria a mensagem dele que ele trouxe hoje, conversando conosco sobre, né, a sua mensagem, o que acabou acontecendo, como é que a gente se distanciou dele e como é que ele é o amigo que nos acompanha dia a dia nesse processo de evolução, que ele é um grande condutor do processo de transformação espiritual da humanidade. Muito legal. E vale dizer, né, que para quem quiser adquirir, todos os direitos são já direcionados, reservados para uma instituição. Isso. O Amigos do Bem. Olha. Instituição filantrópica que trabalha na erradicação da fome e da miséria aqui no Brasil, né? Uhum. Eu creio que Jesus anda por esses sertões do Brasil. Que é um trabalho incrível, né? Do Amigos do Bem. Pela Cracolândia, pelos locais onde os excluídos estão passando por grandes necessidades. Muito bom. E para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quais são as suas redes sociais? Eu estou no Instagram, Facebook, tem um canal no YouTube também. Bacana. É só procurar no Instagram José Carlos De Luca, no Facebook também. E se beneficiar de tanta informação, de tantas lives que eu tive oportunidade de assistir, vale a pena. O senhor também tem uma associação espírita, é isso? Isso, um grupo Espírita Esperança, né? Na Zona Leste de São Paulo, aqui no bairro de Vila Aricanduva, onde às quartas-feiras temos reuniões e trabalhos de cura no primeiro domingo de cada mês. Que maravilha. De Luca, adorei a conversa, adorei essa troca, foi muito bom. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço. Foi excelente, viu? A gente vai preparando aí a parte 2, tá Eu vou bom? pedir para a Vibe Mundial que, quando for assim, 2 horas, eu acho, né? Por favor, direção da rádio, porque é muita coisa. Eu estou aqui cheio de perguntas e não consegui. Mas é bom porque fica com gostinho de quero mais para o próximo. Se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Gratidão, meu viu? querido. Gratidão a você. E para todo mundo que acompanhou até aqui, agradeço a sua audiência. Não deixe de seguir o De Luca nas redes sociais. Peço também que curta esse vídeo, compartilhe para pessoas terem esse esclarecimento, essa informação, porque você pode perceber que toda semana aqui a gente traz muito conteúdo e conteúdo de qualidade para vocês, convidados de qualidade como o De Luca aqui. Então curte, compartilha, comente, mande as suas dúvidas e não deixe de seguir em todas as redes sociais o nosso podcast Entre Deuses e Guias. Para quem quiser também conhecer um pouquinho mais do nosso terreiro de Umbanda, é @Casaluz da Estrela Guia. Entre em contato lá e conheça um pouco dos nossos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa na próxima quinta-feira às 10h30. Até! Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais!